Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um Evangelho à luz do Espiritismo. Que os nossos corações, então, possam estar sintonizados nesse momento de estudos, que possamos refletir juntos sobre esse tema e como ele impacta nas nossas vidas, né? Então, o tema que nós escolhemos para hoje é um tema do nosso dia a dia. É algo que todo mundo tem, mas que gostaria de ter menos ou de não ter. A cólera. Todos nós estamos sujeitos a ter em alguns momentos, né? E o convite de hoje, então, é para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a cólera, como que ela impacta nas nossas vidas. A gente vai conversar um pouquinho sobre definições, alguns pensamentos sobre a cólera, de onde ela se origina e depois, por fim, quais são as saídas que a gente tem. Como que a gente pode fazer para tentar administrar melhor essa emoção em nós. Emmanuel tem um texto em que ele traz algumas definições bem amplas para cólera. E aí eu acho que essas definições são ótimas para a gente situar o impacto da cólera nas nossas vidas, né? Eu comecei a ler essas definições e acabei me identificando com várias delas, né? Vejam vocês se vocês também não se identificam. Então, ele fala em força descontrolada, precipitação em doença, acesso de loucura, queda em desequilíbrio, tomada para obsessão, perigo de criminalidade, introdução à culpa, descida ao remorso, explosão de orgulho, tempestade magnética, fogo mental, pancadaria vibratória, desagregação de energias, perda de tempo. Enfim, né? Acho que essas definições de Emmanuel são bem claras para a gente contextualizar a cólera no nosso dia a dia. No livro Consolador, do Chico Xavier, também tem uma questão sobre a cólera. E a pergunta é a seguinte: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? E a resposta é a seguinte: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então aqui a gente já tem que a cólera não nos ajuda a resolver problema nenhum, né? E é um traço de recordação dos primórdios da vida humana, né? Por quê? Porque então todas as emoções, né? A raiva, a cólera, né? O ódio, a cólera é filha do ódio, né? Enfim, elas são importantes para o nosso desenvolvimento como seres humanos. Então a cólera também foi importante em questões de luta, em questões de fuga, né? Mas ainda volta em nós hoje sem tanta necessidade, né? Então, por isso que remonta a nossas expressões mais grosseiras, nos primórdios da vida humana. E aí continua a resposta do livro. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, ou seja, coléricos, agressivos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargorosos ressaibos, ou seja, de sinais, de vestígios, né? Passada a cólera, a gente sempre vai despertar com esse amargor, né? Não vem sentimentos bons depois que você tem um ataque ou uma crise de cólera, enfim, como a gente queira definir, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9 bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, então nos fala que o caminho da bem-aventurança é através da brandura, é através da afabilidade, é através da pacificidade, né? Esse é o caminho. Então, algumas características são opostas a esse caminho, como se fosse um caminho contrário, e a cólera é uma dessas características. Então, o Evangelho no item 9 e no item 10
ele se dedica a esclarecer um pouquinho mais sobre a cólera. Então a gente vai passar a ver algumas coisas que estão ali, né? O primeiro aspecto bem importante que o Evangelho relata é da onde vem a cólera, qual a origem dela. E aí ele nos orienta dizendo que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece, que sucede então, entregai-vos à cólera. Então, ele destaca que a origem da cólera é sempre o orgulho, o nosso orgulho ferido, né? A Joana de Ângeles tem um livro, Conflitos Existenciais, em que ela dedica um capítulo inteiro a falar sobre a raiva, né? A raiva a gente pode usar aqui como um sinônimo de cólera, né? Então ela fala que a raiva é um sentimento que se exterioriza cada vez que o ego sente-se ferido. E aí liberta esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Instala-se inesperadamente, a partir de qualquer conflito, expresso ou oculto. Então, às vezes, o conflito né, que a gente tem, ele é claro, ele é expresso, ele é verbal, às vezes ele é oculto. Ou seja, a pessoa nem falou, a gente já imagina que ela tenha falado, ou já toma alguma questão que nem foi verbalizada como como um motivo, né, para encolarizar. E aí, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. E aí a Joana também, Joana de Ângeles nos orienta, inerente a todos os animais, então faz parte dos animais todos, inclusive do ser humano, a cólera e a raiva, ou então no ser humano, porque nós temos vontade, discernimento, ela acaba sendo responsável por transtornos que conseguem tirar a gente da razão, perturbar o equilíbrio, causando sempre danos emocionais. E aí esses danos são de menor ou de maior grau, dependendo da extensão, da profundidade que a gente se deixa acometer, né, pela cólera. Então, sempre se refere ao nosso orgulho que foi ferido, né? Porque a gente tem insegurança do nosso próprio valor, porque a gente às vezes teme ser ultrapassado, né? A gente acha que é o melhor em alguma coisa, e aí a gente tem essa postura armada, essa postura na defensiva contra tudo e contra todos, como se fosse a melhor maneira, né, de nos poupar de sofrimento. Então, dessa maneira, os instintos primários, essas coisas mais instintivas mesmo, de raiva, esses sentimentos bem agressivos, acabam predominando nas nossas decisões, né? Enquanto que, na verdade, deveria ser controlado pela nossa razão, que consegue diferenciar melhor a postura que a gente deve ter, né? Então, se a gente parar para examinar os momentos que a gente tem essa crise de cólera, de raiva mais profunda, a gente sempre vai chegar num sentimento de menos-valia. Quando a gente acha que o outro está de alguma forma, né, questionando quem nós somos ou a forma como a gente age. E aí, esse ataque de cólera é, no fundo, uma tentativa de defesa, né, desse nosso orgulho que é ferido. É irracional, mas tenta defender para que não haja interferência da imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Então, em resumo, a pessoa acredita que ela está sendo de alguma forma diminuída, criticada, e aí ela passa a agir, né, dessa forma, assim, às vezes até antes mesmo de qualquer acusação, parte já para agressão. E aí é comum que a gente se arrependa depois, né? Porque daí depois a razão vem, a razão bate e a gente consegue elaborar esse ataque que a gente tem, né? Então, o Evangelho continua no item 9 colocando que o homem colérico a tudo se atira, né? A natureza bruta, aos objetos, né? Quebra as coisas porque não lhe obedecem. E aí o Evangelho diz: se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia, né? Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Então, esse é um exercício
que eu acho que é fantástico da gente fazer, né? Depois que a gente tem esse ataque de raiva, de cólera, que a gente possa tentar se observar de fora, né? Como se a gente fosse um telespectador dessa cena que a gente acaba de protagonizar, né? E aí tentar se olhar bem, lembrar da sua expressão facial, lembrar da sua fisionomia, lembrar das reações físicas mesmo que a gente tem, né? Então, se olhar de fora, e às vezes você não vai conseguir nem se reconhecer, né? Então, aí sim o evangelho diz que ou a gente vai achar essa cena bem ridícula, né? A gente pode se envergonhar dessa cena, ou nos traz um pouco de medo, né? Enfim. Então, é um exercício que a gente pode fazer para tentar elaborar um pouco dessa cólera que a gente tem, né? Também é importante a gente pensar nos impactos. Então, a cólera não resolve nada, né? Sempre vai acabar piorando a situação. Altera a nossa saúde, mexe fisicamente com o corpo, né? Além de que a primeira vítima da cólera é sempre nós mesmos, né? A gente também sofre com isso. E em seguida, na sequência, não menos importante, né? Mas aquele é que a gente direciona a cólera, que geralmente são pessoas que a gente tem essa liberdade, né? Pessoas próximas, pessoas que a gente ama. Então, o Evangelho conclui dizendo que a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, né? Então, só por isso já basta para induzir o homem a ter o esforço para conseguir dominar esses acessos, né? Essas crises. Na sequência do Evangelho, no item 10, ele nos lembra da questão dos temperamentos. Os temperamentos são essas particularidades que a gente tem, né? Tanto fisiológicas quanto psicológicas, que a gente acaba tendo desde o nosso nascimento. Então, algumas pessoas nascem já com um temperamento com maior tendência à passividade, à brandura, à paz. Outros nascem com temperamentos mais ativos, com uma tendência maior à iniciativa, à impulsividade, a reagir prontamente aos estímulos ambientais. Então, o Evangelho esclarece que, mesmo que isso aconteça, que a gente vem com características diferentes desde o nosso nascimento, né? A gente não deve usar isso como desculpa pelo comportamento, e nem como destino, e nem como justificativa, e nem como nada, né? Não é eu nasci assim, eu cresci assim né, e assim vou seguir minha vida. Sempre essas questões psicológicas, enfim, a gente tem como mudar, né? A gente tem como alterar, não há nada que seja um destino completo disso. E aí, ao invés da gente se responsabilizar pelos nossos atos, a gente lança a culpa no nosso organismo, né? Como se nós fôssemos, né, de natureza assim. Quando a gente sabe que não é assim, a gente pode sim alterar o que a gente é, sempre que a gente queira fazer isso, né? Então, também tem um texto do André Luiz que complementa isso tudo, dizendo que a cólera só traz destruição, né? Então, não resolve, agrava, não resgata, complica, não reúne, separa as pessoas, não ajuda em nada, prejudica, ao contrário, né? Não reconforta, envenena, não favorece, dificulta, não abençoa, maldiz, não edifica nada, só destrói, né? Então, só há frustração realmente quando a gente se deixa tomar pela cólera. No texto da Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, né, que a gente falava agora há pouco, ela também traz um pouco sobre essa questão física da cólera. Então, que a cólera, né, enfim, esses sentimentos muito intensos, muito profundos, acaba provocando uma descarga de adrenalina e de cortisol no nosso sistema circulatório. E aí alcança o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, né, que vai se agitar, produzindo essa ansiedade e mantendo todo o sangue na parte superior do corpo. E aí gera prejuízos, né? Na questão física, na questão emocional, na questão psíquica. E aí, se a gente faz disso um ciclo vicioso, se a gente repete com frequência essas nossas crises coléricas,
Então tem repercussões físicas mesmo, né? Ela traz que pode acontecer o endurecimento das artérias e outros distúrbios orgânicos, né? A gente sabe que o nosso corpo responde muito, né, ao que a gente é. A raiva é um mecanismo de defesa nosso, justo o que a gente conversava lá no início, né, de conservação da vida. Então, já reage, ela interpreta como agressão e reage impulsivamente de imediato, quando a gente deveria agir de maneira racional, quando a gente deveria pensar primeiro, né? Então, a raiva, a cólera acaba por toldar, por fechar a nossa faculdade de discernir, de pensar. E aí, quando ela passa, né, vem todo o desconforto, todo o cansaço, né, a gente perde forças, né, assim que acaba esse furor todo, né. Emmanuel complementa com num texto dele ele traz um parágrafo que fala que você não faria explodir uma bomba dentro da sua própria casa, né, comprometendo a vida daqueles que você ama. E aí, fazendo uma analogia a isso, que a gente não vacila em detonar essa dinamite da cólera, que também é como se fosse uma bomba, né? Enfim. Por quê? Porque aniquila as energias de todos os envolvidos, né? De todos que poderiam nos trazer apoio, cooperação, de todas as pessoas que a gente ama. Então, além do corpo sentir tudo isso, o ambiente também vai ficando predominantemente com essas energias ruins. E aí todas as pessoas envolvidas têm dificuldade de se reequilibrar e fica distante de momentos de tranquilidade, de paz, né? E aí isso com frequência faz do nosso lar, né, da nossa casa, ao invés de ser um porto seguro para a gente, acaba tendo uma tensão contínua no ar, né? E isso não faz bem a ninguém. Então tem todas essas questões que a gente precisa pensar, né? Por fim, o Evangelho, no item 10 ainda, também lembra que todas as virtudes e todos os vícios, né, então a cólera é um vício, né, são inerentes ao espírito. E por isso, né, está todo o nosso mérito quando a gente consegue caminhar, superar, avançar em algumas questões, né, dos nossos vícios em direção das virtudes e também da nossa responsabilização pelas nossas escolhas, né? Então, finaliza que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, né? Então, aquele que queira corrigir-se sempre pode. Então, a lei do progresso, né? Se a gente quiser, a gente tem por onde melhorar nisso, né? Evoluir. E aí, para a gente finalizar, como que a gente pode progredir, administrar esses impulsos da raiva e da cólera? Porque a gente sabe que esses impulsos fazem parte de nós, né? Como seres humanos, a gente sempre vai ter. Então, o caminho não é, né? Como a gente viu já em outros momentos, não é de se culpar quando a gente sente raiva ou quando sente cólera, porque a gente vai acabar sentindo em alguns momentos da nossa vida, inevitavelmente. O caminho é: o que eu posso fazer com isso? De que forma eu posso administrar, de que forma eu posso contornar essas emoções para que diminuam a frequência, para que não torne, né, um ciclo vicioso. E o caminho sempre passa, né, por duas questões principais: autoconhecimento e autocontrole, que precisam ser desenvolvidos em nós, né? Então, fazendo aí, juntando uma mescla do que traz Emmanuel e juntando um pouquinho do que traz Joana de Ângeles nos textos dos dois, eles dão algumas dicas desse caminho, né? Então, primeiro, quando a gente está tomado de cólera, que a gente consiga se respeitar em adiar decisões, né? Para que a gente não se arrependa depois. Então, não tomar decisões nesse calor, nesse momento, nesse furor, silenciar sempre que possível, se afastar dessa situação, né? Contar até 100, até 1000, até quantos for preciso, até que você sinta de novo, né, a racionalidade, a razão tomando conta. Então, silenciar quando você sabe que aquilo te desperta algum tipo de sentimento de raiva, né? A gente sabe as nossas más tendências, então cada um sabe em que momentos que começa a se direcionar para isso. A terapia da prece e da meditação também sempre são muito saudáveis
para acalmar e para a gente conseguir avaliar melhor o que a gente está sentindo, né? Joana de Ângeles traz sempre as boas leituras, claro que não no momento da cólera, né? Acho que poucas pessoas conseguiriam se acalmar lendo, mas se for uma saída também tudo bem. Mas as boas leituras nos enriquecem a mente com ideias mais otimistas, né? Então acabam substituindo aqueles momentos, aquelas questões que a gente tem psíquicas que às vezes estão nos induzindo a esses comportamentos, né? Emmanuel fala de buscar um recanto da natureza, né? Plantas, flores. A gente tem praias por aqui, né? Essas emanações da natureza ajudam com bálsamos bem saudáveis que ajudam a acalmar, né? O nosso espírito, enfim. Também a sugestão que a gente pode contar sempre com amigos. Então, ajudará, né, nessa implosão, nessa explosão de fúria e tudo mais. E autoconhecimento sempre é fundamental, né? Que a gente possa se considerar como pessoas com virtudes e também com pontos a melhorar, com vícios ainda arraigados na gente. E às vezes a opinião dos outros nos ajuda a crescer nisso, né? Então a gente consiga ter isso em mente e se conhecer sobre isso também. Enfim, né? Que a gente possa nos aceitar com essa vulnerabilidade de que nós somos constituídos, né? E aos poucos educando os nossos sentimentos, hábitos mais saudáveis e a vigilância sempre, né? Assim a gente vai estar conseguindo desviar um pouco desse caminho da cólera, né? E muito mais para o caminho mais construtivo e de maior evolução, né? De sermos mais brandos e mais pacíficos. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima.